Hoje eu falo que, assim, a minha jornada da infertilidade, a minha jornada da dificuldade da gestação, ela veio por ensinamento, né. Às vezes, a gente sabe das nossas limitações e às vezes a gente só precisa entender o porquê. É essa falta do porquê que realmente deixa a gente muito travada ou até muito, enroscada na vida para poder seguir em frente sem a sensação de: "E se eu tivesse?", né. Então acho que hoje eu entendo que as minhas dificuldades, né, realmente vieram para o meu aprendizado, para eu ser uma médica melhor, para eu ter muito mais maturidade como mãe, agora como empresária, sabe? E até para poder inspirar histórias e trazer histórias de motivação. E o nosso cenário ali, até para as pacientes que não conseguem o gestar, a gente promete para elas não o bebê no colo, mas a jornada mais leve possível. A jornada onde a gente vai olhar para trás e falar assim: olha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e não me arrependo de nada, eu precisava disso tudo, mas agora eu estou livre para virar a página do livro, para virar o capítulo e recomeçar minha vida com o que é para mim. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Hoje vou ter o prazer de conversar com a doutora Eliana Morita. Ela que é médica, ginecologista, especialista em reprodução humana, CEO da CIT, Centro de Investigação e Tratamento da Infertilidade e NODE. Ela é uma colecionadora de histórias, ou como ela mesma diz, gosta de contar histórias. Só que hoje eu trouxe ela para uma posição diferente. Ela está aqui para contar a própria história. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite, Darcy. Eu que estou, assim, extremamente lisonjeada pelo convite. Falar sobre a minha história, por muito tempo foi muito difícil, sabe? Mas hoje eu conto ela com maior orgulho, com maior gratidão e feliz de ter realmente sido presenteada hoje em dia pelos acasos e pelos presentes que realmente a vida acabou trazendo aí com o decorrer do tempo, sabe? Doutora, quem acompanha você nas redes sociais vê ali que você compartilha muitas histórias, né? Mas eu queria voltar lá atrás. Eu queria conhecer a sua trajetória, saber quem era você quando era lá pequenininha. Me conta um pouquinho da sua história. Ok, os meus pais, eles eram do interior, eles vieram de Marília. Eh, Eles não tiveram o ensino superior, mas com muito esforço, com muita batalha e, assim, vindo de uma família que não tinha tanto dinheiro, eles conseguiram realmente fazer com que os filhos tivessem a formação superior. Então, meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos. O meu irmão mais velho é o Eduardo, que também faleceu muito cedo. Eu sou a filha do meio e tenho meu irmão caçula, que é o Eric. Então, meus pais tiveram 3 filhos, o Eduardo, Eliane e Eric, e nós tivemos o privilégio de ter, sim, diferente deles, uma educação mais diferenciada, um ensino muito melhor, e fez com que favorecesse, então, que eu me formasse médica, né? Eu fui muito criada pela minha avó e pela minha tia, porque minha mãe e meu pai trabalhavam muito. Então, a lembrança que eu tenho dos meus pais são muito assim, comerciantes, empreendedores e vencendo na vida por uma batalha realmente e para poder tentar fazer uma diferença para gente, né? Então, hoje eu tenho muita gratidão pelos meus pais, mas eu tenho um carinho imenso pela minha tia de criação e pela minha avó de criação também. E você era uma criança que gostava, assim, de brincar de médica? De onde veio, né, essa coisa de ser médica? Eu acho que eu sempre tive, desde as minhas mais velhas lembranças, eu sempre tive um perfil de cuidado. Então, eu cuidava dos meus bichinhos, cuidava das bonecas, brinquei muito até os 15 anos, eu sempre fui muito criança, tive a oportunidade de ser muito criança, e eu sempre tive o cenário de ser médica. Possivelmente a minha madrinha é médica, então talvez me inspirasse ali, sabe, esse cenário ser médica, mas eu acho que isso é genuíno, isso é meu, então a vontade de ser médica
partiu ali dos primórdios e eu nem sei quando que é que iniciou essa vontade. E aí você fez a faculdade de medicina, e quando você escolheu essa especialização? Eu fiz medicina em Marília, né? Por coincidência, eu voltei para a cidade natal dos meus pais e eu me formei em Marília. Acho que a ginecologia não sempre foi um cenário muito almejado por mim, mas eu acho que quando eu me formei, eu tinha uma coisa de salvar vidas, e eu acho que estava numa época de plantão médico, IAR, então eu fui para urgência e emergência, porque eu queria ser clínica e trabalhar num pronto-socorro para salvar vidas, mas quando eu me deparei com um cenário muito desfavorável, onde a gente tinha muito mais perda do que ganho, ou seja, muito mais morte do que vida, eu falei, nossa, eu tô no lugar errado. Aí então eu acabei indo para minha outra opção, que seria ser ginecologista e obstetra. Foi ali que eu me encontrei. Então eu saí daquele cenário onde eu vivenciava pronto-socorro para ir para a vida. A obstetrícia para mim realmente foi assim o meu maior presente, né, profissional. Eu me encontrei ali, eu me sinto extremamente perfil de ser obstetra e lidar com vida, com nascimento. E onde que entrou, né, essa que você é uma médica apaixonada, a gente vê, assim, todos os dias, a gente vê pelos depoimentos das suas pacientes, é, assim, bem impactante mesmo. Em que momento você decidiu, se especializar em reprodução humana? Quando eu me formei médica e aí eu passei pela urgência e emergência, e no ano seguinte eu acabei indo para ginecologia e obstetrícia, eu tive que fazer algumas especializações dentro da GO. Como eu realmente fiquei apaixonada por obstetrícia, eu fui fazer gestação de alto risco e pré-natal. E por lá eu fiquei alguns anos só fazendo gestação de alto risco e pré-natal. Por uma dificuldade pessoal de engravidar, por um diagnóstico tardio de endometriose e por esse quadro de infertilidade, eu acabei estudando reprodução humana por uma necessidade pessoal. E lá eu acabei encontrando a minha segunda paixão. A reprodução humana, por uma dificuldade pessoal, a gente lida muito com as limitações das mulheres, as dificuldades que realmente as mulheres têm para poder engravidar é uma dor imensurável. Né? E realmente tentar favorecer e auxiliar com que aquela mulher ou aquele casal prospere família, cresça e tenha filhos, realmente foi assim tão maravilhoso quanto a obstetrícia. Agora a reprodução humana, então, veio como uma consequência, você vê, por uma dificuldade pessoal. Eu queria que você me contasse, se você não se importar, dessa sua trajetória, né, dessa sua busca pelo gestar. Acho que primeiro a gente sempre cresce com aquele clichê da vida de que a gente tem que namorar, casar, ter filhos, né? E eu, sendo a filha do meio, meus dois irmãos já com filhos, eu ainda não tinha tido filhos e ainda ginecologista, né? Então aquela cobrança da família, de cadê os filhos, e se eu não sabia como é que fazia filhos, como é que tinha que namorar. Então, essa cobrança indireta me fez ficar muito reprimida com essa minha queixa. Eu não verbalizava, a gente não conversava sobre essa dificuldade com ninguém. E trazer isso à tona realmente para mim demorou muito, né? Eu fiquei pelo menos uns 6 anos no diagnóstico da endometriose, 4 anos na tentativa para realmente engravidar, e o meu primeiro bebê foi de tratamento, né? Então eu tive que vencer alguns tabus religiosos, alguns tabus internos, e essa jornada realmente para mim foi muito difícil. No meio do caminho eu tive um aborto. Esse aborto, ele é o nosso anjinho, que eu conto a história, minha família sabe, os meninos sabem da história desse anjinho. Ele veio de uma maneira graciosa para poder me fazer entender de que eu precisava pedir ajuda, né? E depois do tratamento eu engravidei. Foi um tratamento assim que até respondi muito rápido, graças a Deus. Acho que isso minimizou minhas sequelas emocionais, porque hoje em dia eu pego vários cenários onde as pacientes chegam de maneira extremamente desgastada, sabe? E a gente tem que fazer uma recuperação emocional para a gente poder ter força para poder realmente enfrentar a batalha da infertilidade. E eu acabei engravidando, né? E
por ironia do destino, quando o meu filho tinha 9, 10 meses, eu engravidei natural do segundo. E eu até costumo falar que esse segundo ele veio assim como um presente para mim também, porque acho que a gestação natural e a evolução da gestação é um presente para a gente também não carregar aquele cenário, sabe? Porque fazer tratamento para engravidar é muito complicado, a gente não anuncia para todo mundo, a gente não fala com mérito, a gente não fala com orgulho, eu precisei de tratamento para engravidar, né? Então, quando eu engravidei do segundo, eu lembro até que na feira, eu falava pro feirante, sabe? Nossa, olha, eu tô grávida, engravidei natural. E ele não tava nem entendendo por quê. Até mesmo porque, pra gente, né, que passa pelo processo do tratamento e pela infertilidade, falar que engravidou natural era um troféu. Aí, quando meu segundo estava com uns 2 anos, quase 3, descobri a terceira gestação. Olha só. Agora ninguém mais fala que eu não sei fazer bebê. Nunca mais, Eu né? confesso que 3 dá uma desequilibrada na casa. 3 é meio exagero. Mas não me arrependo de jeito nenhum. Esses moleques são as minhas maiores riquezas de vida, sabe? Hoje eu sou farta com 3 meninos. Hoje ele tem 15, aí tem 13 e tem o meu pituquinho de 10. E o seu mais velho tem 15. E foi quando você fez o tratamento que você está contando esse processo dos tabus, né? Eu imagino assim, hoje em dia ainda tem, você vê esses tabus como era antigamente, melhorou um pouco, como que você enxerga esse cenário hoje? Eu acho que por eu fazer parte, eu sinto um pouco menos de tabu. Mas eu sinto muita dificuldade. Muita dificuldade. Acho que a primeira dificuldade é vencer um tabu sociedade, né? Por exemplo, se você for ver a frente da clínica ela é neutra. E foi num levantamento entre as pacientes. Como é que eu faço a fachada da clínica? E foi quase que assim, unânime a necessidade de fazer uma fachada neutra. Porque ninguém gosta de aparecer, ninguém gosta de falar que está fazendo tratamento de infertilidade, né? Você vê que na clínica a gente evita, a gente não posta nada de paciente, até mesmo para não vincular, a gente não... É um tratamento extremamente sigiloso e que o nosso perfil fica ali mesmo no back, por trás e favorecer as alegrias das famílias. Acho que o segundo tabu muito importante é religioso. Eu acho que esse é um dos maiores. Eu carrego alguns casais, alguns pacientes que realmente tem uma limitação de seguir no tratamento por uma necessidade formal da reprodução assistida e não conseguem por uma limitação religiosa, sabe? Então, é muito triste. E, às vezes, eu vou conversar com o padre que eu frequento, saio com umas faísquinhas, mas eu super aceito a posição deles, mas eu confesso que é um cenário onde o catolicismo, principalmente, ainda tem muita resistência. E aí a gente vai muito do bom senso, a gente vai muito do padre, de como é que ele realmente orienta aquele casal. Mas eu acho que esse tabu religioso é bem pesado ainda, né? E eu sei que você é uma mulher bem religiosa. Isso foi um tabu para você também? Sim. Eu acho que a primeira limitação para mim foi ser médica e admitir, ser humilde de falar que eu não consigo sozinha. Eu acho que isso, os médicos, eles têm um perfil meio onipotente, sabe? E então, acho que ser humilde, acho que foi o primeiro cenário de que eu preciso de ajuda. Acho que isso foi extremamente importante para o meu processo de maternidade. Depois a gente entende o porquê da humildade, o porquê da necessidade de ter paciência. E eu falo até que eu passei pelo processo de maturidade para ser mãe, né? Então, acho que o primeiro tabu realmente foi a questão ser médica e o segundo foi realmente religioso. Eu me sentia pecadora. Eu me sentia extremamente contra a vontade divina, sabe? De seguir por um caminho que de repente não estava sendo traçado ali de uma maneira natural. E hoje, imagina, se ele realmente favoreceu com que tantos cenários positivos aparecessem na minha vida, ou até mesmo favorecesse que. Até os médicos, né? Favorecer com que a medicina realmente evoluísse para isso, é porque ele é a favor. Então, sem tabu nenhum, super motivo e vamos ser felizes, descomplica, porque Deus é pai, Deus é mãe, e Deus vai estar do lado da gente, e vai estar abraçando a gente, para a gente ser feliz, sempre pro caminho do bem. E quando você montou a clínica, você já tinha os 3 meninos? Já. A minha trajetória profissional, eu me formei em 2003,
então há 21 anos, né? Então eu fui para ginecologia e obstetrícia, depois fui para gestação de alto risco, medicina fetal e depois para reprodução humana, né? Fiz o tratamento para engravidar e quando eu comecei a atuar na reprodução humana, foi onde eu passei pela primeira fatalidade da família, assim, que realmente mexeu muito comigo, né? Eh, eu perdi meu marido. Então, 2016, em maio de 2016, eu perdi o meu marido. E quando eu perdi meu marido, eu já estava com os três, né, no meu colo e tinha 6, 4 e 2 anos, né? Então, ele ia fazendo 7, tinha 6, 4 e 2 anos. E eu estava ali naquele cenário onde eu estava querendo alavancar consultório, né? O meu marido, o Henrique, ele veio em forma de anjo. Ele foi o meu único namorado ali da jornada, a faculdade inteira. A gente começou a namorar quando eu entrei na faculdade. O nosso namoro perpetuou durante toda a faculdade, durante toda a nossa especialização. Ele que me motivava a realmente a investir em consultórios. Ele pagou curso para poder tentar empreender também. E nesse cenário onde ele me motivava, eu lembro até 2015, por exemplo, ele falou: eu vou pagar o seu aluguel porque você precisa sair desse seu cenário plantão. Porque 2015 eu era estatutária, eu era do estado e da prefeitura, eu era servidora pública, só isso. Então, 2015 eu me vi muito professora, eu sempre gostei dessa questão didática e do academicismo, eu era servidora pública, mas ele achava que eu precisava investir na minha carreira profissional particular, então ele pagou 2015 o meu curso de gestão para poder realmente querer empreender um pouquinho na questão consultório. Dezembro de 2015 foi quando ele abriu o meu CNPJ. Janeiro e fevereiro eu ainda não trouxe lucro para casa, mas eu resolvi sair de um dos empregos para poder realmente tentar alavancar. Então eu mantive o emprego público e o consultório. Quando foi março, abril, foi quando eu comecei a trazer o primeiro dinheirinho para casa. E aí, em maio, ele morreu. Ele morreu, e eu falo até que ele morreu por uma fatalidade, assim, que a gente fala que é injustificável, um acidente banal de um choque. Foi na mesma época que o Gugu faleceu. O Gugu faleceu logo a seguir. Você lembra quando todo mundo fala que, nossa, a senhora ele caiu do telhado? Pois é, um choque banal trocando lâmpada. Na época tava muito na moda a questão do LED, sabe? Então ele na empresa dele, ele queria mudar o LED, a luz tradicional pelo LED. E aí ele acabou tendo um choque por uma fatalidade, acabou indo a óbito, faleceu. E de 2016, maio de 2016 para frente, foi quando eu tive que fazer, então, da minha profissão algo que fosse rentável, algo que fosse trazer dinheiro para casa, ter o sustento da família. Então, dali que eu realmente tive que virar a chavinha para poder realmente começar a minha trajetória profissional. Porque até então, eu era estatutária, meu dinheirinho era para comprar as coisinhas do fim de semana, né? E ele que arcava realmente com um cenário mais pesado dos gastos domésticos e tudo mais, sabe? Com a empresa dele, ele tinha muito mais facilidade para isso. E onde que você arrumou forças? Porque aí você começa uma nova jornada, né? Aí você teve que empreender e, só tinha esse caminho, né? Só. Eu só tinha opção de dar certo. Tá. Eu não tive outra opção. 3 crianças e eu tinha que fazer dar certo, né? Eu sempre tive, acho que muitos presentes de Deus. Eu me acho, assim, extremamente presenteada porque eu tive pessoas especiais na minha vida, né? Eu tenho uma terapeuta, faço terapia com ela há 14 anos. A Elza eu guardo no coração. Ela foi fundamental para tentar me reerguer. Já fazia e, imagina, a gente acabou aumentando as sessões. O Henrique, ele tinha um coaching empresarial, um coach que ajudava ele nos pensamentos e na melhoria da empresa. Foi ele que realmente me ajudou, sabe, a resgatar Deus no coração e realmente me ajudar a ter um outro tipo de visão.
a minha própria equipe, minha amiga médica que está comigo ali do meu lado, e eu acho que todo o cenário ali, família e tudo mais, foram fundamentais para poder realmente me reestruturar, para poder seguir em frente, sabe? 2016 eu coloco como um ano muito de luto. Eu acho que é um ano onde eu tive que me reconfigurar, até financeiramente. Como ele era o empresário, ele é o que tinha a conta no banco, eu fiquei restrita, porque até sair realmente inventário, que ainda não saiu, até sair inventário e tudo mais, até sair eu como responsável inventariante, eu tinha conta bloqueada. Aí eu tive que pedir ajuda pro meu pai, para poder passar os primeiros meses, e foi dali então que eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro até que cogitaram a ideia de separarem meus filhos, quem que ia cuidar de cada um dos filhos, e dividindo meus filhos como se fossem, sabe? Ai, mercadoria, eu cuido até ela conseguir, não, fica comigo, fica. Nossa, foi muito difícil. Eu não permiti, em hipótese alguma, que eles fossem separados de mim. E foi nessa dor que eu falei, não, eu vou conseguir todos eles, em nome do Henrique, em nome da nossa família, eu vou conseguir força para mantê-los todos unidos aqui comigo e a gente vai dar a volta por cima. Fui pedindo muita ajuda. É, que até hoje me embarga, a gente fica meio embargado, assim, meio, É difícil, né? dá um nozinho na garganta, porque acho que a vivência da dor, né, a gente lembrar da dor que a gente passou, mas é uma dor muito mais hoje sem vitimismo, sabe? Porque não é meu perfil ficar se vitimizando com história. É uma dor até de orgulho, de olha, o que a gente passou, né? E hoje em dia você compartilha, né, essas histórias, você inspira outras mulheres, porque hoje a gente tem um cenário completamente diferente, né? Hoje você é CEO da clínica, você tem uma equipe muito grande. Me conta um pouquinho, você veio contando, né? Me É, conta o cenário que a gente tem hoje. eu acho que em 2015, que eu comecei com consultório, eu lembro que eu tinha uma, duas pacientes na semana. Eu não tinha nem como pagar meu aluguel, era ele que me sustentava ainda, né? Ele que me ajudava financeiramente. 2016 foi quando eu comecei a trazer o dinheirinho para casa. Eu comecei, então, a, a enxergar que eu precisava de ajuda. E foi ali que eu comecei a ter que tentar colocar mais médicos para poder me ajudar. Porque eu precisava ter tempo para as crianças, que até então eram sozinhas, né? Não tinha mais ninguém para poder me ajudar. E eu precisava, então, compor equipe, né? 2017 foi quando a gente começou a fortalecer laço. E aí a Raquel, que é a médica que realmente trabalha comigo, meu braço direito, minha dupla de vida, a gente cresceu juntas e tudo mais, abriu mão até do que ela realmente tinha traçado para ela e veio empreender comigo, né? Então eu sou super grata a ela e hoje ela que movimenta 50% da clínica, sabe? A Raquelzinha veio comigo e foi com essa visão de compondo equipe que é que a gente começou a crescer. 2017 ela veio então para fazer o projeto, 2018 começou a melhorar o cenário e 2019 a gente teve a ideia então, agora como equipe já tava, a gente estava com mais ou menos 4, 5 médicos e estava com uma equipe mais multidisciplinar. A gente resolveu então fazer um centro onde a gente integrasse toda a investigação e o tratamento, né? Eu falo que essa jornada, ela foi muito rica de conhecimentos na verdade, acho que essa jornada, assim, até para dar um pouquinho de contexto e entender como foi tudo muito rápido e por isso que, assim, talvez a palavra que mais me cabe todos os dias é gratidão. Eu estava naquele consultório sozinha. Em 2016 mesmo, quando eu estava na minha fase de luto, eu aluguei mais uma sala na frente em 2 meses, mais uma outra sala do lado em 2 meses. Ou seja, num período aí de 6, 7 meses, eu estava com 3 salas alugadas e até então não tinha condição de pagar uma sala. 2017, quando a Raquel realmente integrou de vez, a gente resolveu ir para outro espaço. Aí a gente foi para um outro espaço onde tinham 3, 4 salas integradas. No mesmo ano, a gente integrou e a gente alugou o andar inteiro. E no ano seguinte a gente estava com 2 andares alugados para realmente alojar toda a equipe, sabe? Nessa época a gente estava com os 4 médicos, a gente já tinha cirurgião
que está até hoje com a gente, com o Dr. Tiago. A gente estava já começando a acupuntura, fazendo coleta de sangue, aumentando a equipe com enfermagem, aplicação de medicamentos. E aí a gente via que faltava espaço e faltava mais coisa, que o cenário favorecia para que a gente fosse para um espaço maior. Foi aí que meu pai cedeu o prédio dele para a gente poder tentar alugar. Foi tendo que provar para ele que eu tinha condição de bancar um aluguel, que eu fui para um prédio ao lado, né? Sempre almejando ficar ali no mesmo bairro. Fui para um prédio ao lado e ele realmente cedeu esse prédio para a gente poder alugar. E lá, como é um prédio da família, me encorajou a entrar numa reforma. Aí foi quando a gente fez essa construção desse prédio, hoje com 750 metros quadrados construídos. A gente está com centro cirúrgico próprio, a gente está com laboratório de embriologia própria, a gente tem um andar clínico e ainda em obra para poder expandir. Hoje nós somos uma equipe com 38 colaboradores, né? E um centro integrado, porque o perfil hoje em dia das mulheres e até do cenário geral é um perfil imediatista, né? Então, lá no centro, a gente consegue realmente fazer com que tudo isso seja muito otimizado, para a gente ganhar tempo, ganhar investigação, entender os porquês e a justificativa das infertilidades, para aí sim seguir no tratamento mais assertivo, com menos trupicos ali no meio do caminho, sabe? Doutora, eu pedi para você me dar esse cenário atual, porque assim, hoje, né, você tem uma clínica muito grande, que é referência, tem laboratório, como você acabou de falar, e é muita coisa ali integrada. Mas você não perdeu aquela médica lá do começo, é a mesma até hoje. E a gente vê lá pelos depoimentos das redes sociais, das pacientes, que você tem um atendimento na clínica que é muito humanizado. E eu acredito que seja muito por conta da sua trajetória. Eu queria que você me contasse assim, como que você conseguiu replicar ou criar uma equipe que siga essa mesma linha, né, de acolhimento, porque hoje a paciente, quando ela chega lá na clínica e ela é atendida por qualquer membro lá da equipe, ela sente isso e a gente vê nos depoimentos. É. Desde o início da clínica, a gente se une pelo mesmo propósito e valores. Todo mundo lá dentro é muito unido, porque nós temos o mesmo propósito e os mesmos valores. Eu acho que isso que faz formar uma equipe coesa, uma equipe fortalecida de decisão, uma equipe que valoriza realmente, sabe, aquilo que realmente eu aplico. Então, hoje eu posso falar que a gente está com uma equipe extremamente fortalecida, unificada e coesa com a mesma conduta. Isso deixa a gente muito mais grandioso, deixa a gente muito mais fortalecido de indicar, de trazer para perto, porque para eu poder replicar, para eu poder realmente continuar prosperando, eu preciso me unir com uma equipe que é coesa comigo, que realmente valida o meu propósito e os meus valores na mesma intensidade que eu, sabe? É porque a gente vê muito isso, assim, nos posts, né? As pacientes. E eu achei até muito interessante. Eu vi algumas tentantes ou pessoas que não conseguiram, né? O gestar. E mesmo assim, elas continuam, assim, muito gratas, né? Pela equipe, pelo atendimento. Isso é uma coisa, assim, muito impactante mesmo. Hoje eu falo que, assim, a minha jornada da infertilidade, a minha jornada da dificuldade da gestação, ela veio por ensinamento, né? Às vezes, a gente sabe das nossas limitações e às vezes a gente só precisa entender o porquê. É essa falta do porquê que realmente deixa a gente muito travada ou até muito enroscada na vida para poder seguir em frente sem a sensação de e se eu tivesse, né? Então, acho que hoje eu entendo que as minhas dificuldades, né, realmente vieram para o meu aprendizado, para eu ser uma médica melhor, para eu ter muito mais maturidade como mãe, agora como empresária, sabe? E até para poder inspirar histórias e trazer histórias de motivação. E o nosso cenário ali, até para as pacientes que não conseguem o gestar, a gente promete para elas
não o bebê no colo, mas a jornada mais leve possível. A jornada onde a gente vai olhar para trás e falar assim, olha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e não me arrependo de nada, eu precisava disso tudo, mas agora eu tô livre para virar a página do livro, para virar o capítulo e recomeçar minha vida com o que é para mim. Então, o nosso perfil realmente é esse, é fazer com que a jornada seja mais leve possível, é fazer com que o casal realmente atravesse por essa batalha de mãos dadas. E se realmente, sem promessa de bebê, mas se porventura chegar ali no final e não tiver seu bebê, olhar para trás sem arrependimento nenhum, mas na certeza de que foi tudo oferecido. Eu acho que isso vincula, isso é o que realmente acalma o coração. Eu falo por mim. Eu fiquei 5 anos na batalha tentando justificar um porquê, que até hoje nem sei o porquê direito, né? Depois até acabei engravidando natural. Mas eu acho que muitas vezes a gente precisa das justificativas para poder prosseguir, né? Doutora, e em que momento você decidiu que você ia começar a compartilhar essas histórias, que você começou agora ali compartilhar nas redes sociais, tem impactado outras mulheres? Me conta um pouco sobre essa decisão. Eu fiz reprodução humana, então, pela dificuldade eu tive que estudar, mas eu fui me titular, né? Então, já sabendo um pouquinho da reprodução humana, mas aí eu falei assim, não, eu quero agora ter uma formação, porque eu quero atuar como ouvindo das pacientes. A hora que a gente se solidariza e fala, eu sei que você está passando, como isso acalma? Isso conecta. A dor conecta a gente. E aí que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso falar da minha dor, eu preciso falar que essa dor tem que ser gritada para o mundo. Eu preciso tirar tabus, eu preciso minimizar esse impacto ruim de que ser infértil, precisar de ajuda é algo ruim. Eu preciso até, ouso falar, minimizar o impacto que de repente o catolicismo traz, sabe? Eu preciso falar que Deus está do nosso lado, sabe? Então eu falei assim, eu preciso gritar para o mundo de que eu tive dificuldade, que eu venci tabus, que eu tô aqui feliz, não arrependo de nada, e estamos juntos. Eu tô aqui disposta para a gente poder prosseguir nessa batalha juntos, sabe? Porque é uma decisão difícil, né? Uhum. Porque é uma exposição, assim, né? Você tem que contar não só a sua história, mas você deve carregar aí milhares de histórias, não é? É. Eu falo que, como eu sou rica de histórias de pacientes, mas a minha história de vida, a minha história realmente são tantos detalhes. Eu acho que eu falo que eu só acho que a pessoa. Ouso falar que eu só acho que a pessoa mais rica de sentimentos que existem, sabe? Eu me sinto extremamente privilegiada quando eu falo de sentimentos. E sentimentos não é só coisa boa. Sentimentos é gratidão até pelas coisas ruins, porque foram com elas que me fez realmente ser uma pessoa melhor, né? Então, eu tive a perda do meu irmão. O meu irmão faleceu em 2003 e ele deixou 2 sobrinhos, que é a Camila e o Bruno, e a minha cunhada, que não tinha nem nível superior, com muita dificuldade, ia ter que aprender a se virar. Eu, inclusive, briguei muito com ela na época, porque eu gostaria que ela criasse os meus sobrinhos de maneira diferente, mas hoje, imagina, bobeira, né? Ela criava do jeito que ela poderia, e muitas das vezes o Bruno e a Camila, eles eram meio que compartilhados comigo. Eu e o Henrique, a gente fez parte da formação, da educação. Então, eles moravam com a gente, ficavam um pouco com a mãe, morava com a gente. Hoje, a Camila é minha sobrinha médica, ela se formou médica, possivelmente pela inspiração e tudo mais. Mora ali do meu lado, por, por coincidências da vida, né? Ou, né, cenários que a gente não sabe justificar o porquê. São os dois que realmente foram criados por mim, pelo Henrique, que me ajudam com os meus 3, que o pai realmente faleceu, né? A Camila e o Bruno, na verdade, eu falo que o que é que Deus está preparando para eles. E eles então vieram de um pai que faleceu muito cedo. O Bruno tinha 4 anos e a Camila tinha 6. Foi criado pelo tio e pela tia, né? Ia com a mãe sempre por perto e tudo mais. E por fatalidade, quando eles estavam ali próximo dos 20 anos, o Henrique falece também. Aquele cenário de, meu Deus do céu, o Henrique
faleceu, me deixou com 3 filhos, e aqueles 2 sobrinhos que têm a imagem do Henrique como pai, falam, meu Deus do céu, é dolorido para mim, mas imagina para esses meus 2 sobrinhos, né? Hoje eu falo para eles, a gente não entende o porquê. Igual eu, que muitas vezes quando eu passei pelo processo da dor, a gente não entende naquele momento, né? Mas eles precisavam se reerguer, porque não é o nosso perfil da nossa família ficar se vitimizando com as histórias que ocorrem na nossa vida. E sim se fortalecer com as ocorrências que a vida está sujeita a realmente a acontecer na vida. E o ano passado, para mim, foi um ano onde eu tive que me reconfigurar muito, porque a morte estava muito próxima de mim no ano passado. 2023 eu perdi a minha mãe. Então, a minha mãe, que realmente sempre me ajudou muito, mas ela já estava com uma sequela neurológica desde 2012, que ela fez uma neurocirurgia, então ela já não tinha muita conexão, mas ela acabou indo a óbito, então, o ano passado, e para mim foi muito forte, porque o ícone fortalecido da família, minha família sempre foi muito matriarcal, vinha da minha mãe, e a hora que ela me vai, eu me deparei num cenário que eu falava, meu Deus do céu, todos os meus sobrinhos, meu irmão, minha tia, que eu sou cuidadora da minha tia, irmã da minha mãe, o meu pai, com uma demência senil, que eu também sou cuidadora do meu pai, olham para mim e aí eu vejo que o bastão tá na minha mão. Então, realmente, a perda da minha mãe foi o segundo cenário onde eu tive que me movimentar e ver que tem toda essa família que realmente inspiram esperança e um ícone desse cenário muito matriarcal, sabe? Na minha pessoa. Aí, ela faleceu em março. A Marina, que é a mãe do Bruno e da Camila, com o diagnóstico de um câncer intestinal. Há 2 anos, foi um achado, né, de um exame e 2023 que ela faleceu, 2021. Nossa, mas ela foi para cirurgia, quimioterapia, mas infelizmente a doença não teve um controle da maneira que a gente estava esperando. E de julho até setembro, ela evoluiu de uma maneira muito rápida. Julho, ela passou o aniversário comigo ainda, né, relativamente bem, sem resposta à quimioterapia, mas com o diagnóstico de que a doença não tinha mais, era inoperável e que ela entraria num paliativo. E foi dali então que ela foi afundando de uma maneira muito rápida e ela pediu para falecer em casa. E eu entendi que ela era na casa dela. Você quer falecer na sua casa? Como é que você quer falar sobre morte muito complicada com alguém que está com a gente ali? E ela falou assim: não, Eli, eu quero ficar do seu lado, de mão dada, com toda a nossa família. Me ajuda com tudo isso. E ouvindo aquele pedido da minha cunhada, que até então a gente até brigava, mas a gente se uniu muito, né, depois do falecimento do Henrique, eu falei assim: eu preciso desenhar esse cenário para ela. Como que é que eu vou abrigar alguém com paliativo na minha casa, viúva, cuidadora do meu pai, cuidadora da minha tia, 3 crianças e ela me pedindo ajuda? Aí a gente vê que a gente tem força mesmo. Foi ali que eu falei: nossa senhora, Deus tá comigo mesmo. Tive que assim, enfrentar muito preconceito de família, muito tabu, muito julgamento de como é que eu seria ousada a fazer isso, tirá-la de um hospital paliativo para levar para minha casa, quais são os traumas que eu realmente ia deixar para aquelas crianças que estavam ali vivenciando tudo aquilo lá. Mas eu não podia falar não para ela. E aí eu preparei um hospitalzinho em casa. Maca, bomba de infusão, morfina, contratamos a enfermeira, contratei a casa humana. Meu Deus do céu, como eu aprendi com o sistema ali da casa humana e os cuidados paliativos que a Marina teve oportunidade. E eis que, de repente, aquele cenário onde era um paliativo terminal foi enxergado de uma maneira extremamente diferente, porque virou oportunidade. Como que é que em
pouco tempo que ela ficou ali com a gente, ela ficou 2, quase 3 semanas ali ainda, ela me fez reconfigurar a vida. Eu acordava de manhã, colocava uma musiquinha ali do padre Fábio de Mello, padre Marcelo, todo dia a gente tocava uma musiquinha, abria a janela e ela só fechava os olhos e falava assim: sol. Meu Deus do céu, quantas vezes o sol bateu no nosso rosto e a gente nunca nem sequer deu significado para aquilo. Na hora que o paliativo também ensinou fazer uma comidinha gostosa e levar para ela sentir o cheiro da comida de casa. E ela, que gostoso. Meu Deus, ela apertava, ela não podia comer, não conseguia comer. Mas ela apertava a minha mão e falava assim, obrigada. A brisa do vento, ela estava lá enclausurada no hospital paliativo e eu levei ela para casa. No que eu abri a porta do quarto que a gente montou para ela, vento. Aquilo mexeu tanto com a gente que eu falava assim, meu Deus do céu, gratidão pela vida. Oportunidade da Marina tá vivenciando os últimos de vida dela, os últimos dias ao lado da família, de mãos dadas, fazendo oração. Aqueles meninos podendo fazer bolo, eles levavam, tia Marina, eu fiz o seu bolo. Ela sempre cozinhou muito, ela sempre gostou de cozinhar. Então ela tem um caderninho que a gente guarda lá com a gente. Ela tem um caderninho. E aí os meninos iam fazer a torta dela, ia fazer o bolo de fubá. E levava assim, só para ela sentir o cheirinho. Como esse contato nesses últimos dias, na verdade, a gente viu até como um privilégio. Eu ouso falar que se um dia eu tiver que ir embora, se eu tiver a oportunidade de ficar de mãos dadas e abraçada com com os familiares, com as pessoas que a gente mais ama, é muito mais oportunidade. E a gente ouviu ali da casa humana. A morte, ela é certa nesse momento. O processo da morte está acontecendo. E por que não dar qualidade para aquele momento? E aquilo foi grandioso demais na minha vida. Hoje eu agradeço a Marina pela oportunidade de ter vivenciado os últimos dias, o último suspiro ali com a gente. Os meus meninos, que até então tinham tanto tabu de quais sequelas emocionais a gente ia deixar, eles entendem muito mais sobre a morte e o valor da vida, né? E isso me fez, assim, enriquecer emocionalmente. Por isso que eu falei que esse ano, acho que eu mudei tudo. Eu sou do cenário de que, gente, vamos ser felizes. E sempre que a gente estiver passando por uma dificuldade, e eu trabalho muito isso com a equipe, quais são as alternativas? O que é que descomplica? Então vamos por essa. Até as interpretações. Será que fulano gritou por isso, gritou por aquilo ou gritou por isso aqui? Qual que é o que descomplica? Vamos pegar essa alternativa, sabe? Me fez deixar a vida mais leve, me fez valorizar todos os dias, trabalhar muito com gratidão e transformar as vidas daquelas pacientes que estão ali, olha, com a dificuldade e chorando, numa oportunidade. Cada um que passa e faz da dificuldade oportunidade, a gente se engrandece. E aí hoje eu pego na mão de cada uma das pacientes que vem chorando e eu faço elas enxergarem a gratidão da vida que está ao redor, porque às vezes a gente esquece de ver. E que história incrível, né? Porque você já tinha um momento que é o do nascimento, né? Você tem esse privilégio, né? De não só ajudar a pessoa no gestar, mas ver o nascimento, né? Então, hoje você conhece os dois Os dois lados, lados. né? De ponta a ponta, né? Exatamente. Olha, não são oportunidades? Meu Deus do céu. Por isso que quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, meu Deus do céu, eu sou tão rica de emoção e de sentimentos. E essa eu falo para os meninos, que essa é a maior riqueza da vida, porque nunca ninguém vai arrancar. É valorizar o que a gente mais tem aqui de valioso, que é o nosso dia a dia. E ver a vida e dar valor por ela, e ver a morte e dar valor para ela, né, é grandioso demais. Às vezes, por alguns amigos, eu também sou configurada como Alice no Mundo das Maravilhas, porque eu só consigo ver coisas boas, sabe? Mas eu não me importo de ser chamada de Alice do Mundo das Maravilhas, porque eu me sinto extremamente feliz em ver o mundo muito mais colorido, mesmo com tantas perdas, com tantas dores.
o meu irmão, a minha avó de criação, a minha mãe, e aí depois o Henrique e até a minha cunhada. Né? Então, a morte não vai estragar, porque um dia eu vou. E se eu puder ir igual a Marina, é uma bênção. Sabe, eu agradeceria a oportunidade de abraçar todo mundo como ela fez, até o último minuto, abraçadinho com a gente, e deu o último suspiro e falou adeus. E que incrível, assim, a sua decisão de compartilhar a sua história, né? Porque isso inspira outras mulheres, ajuda outras mulheres no processo. Elas se enxergam, né? Vê ali que você passa algumas coisas que talvez ela esteja passando naquele momento. E você, a partir do momento que você começou a compartilhar isso nas redes sociais, você cria não só conexão, né? Mas você ajuda a outra pessoa, né? Porque a gente se identifica e a gente sabe que aquela pessoa sentiu aquela dor ou que está sentindo. Eu vou agradecer aqui em nome de todas as mulheres, né? Que têm a oportunidade de te seguir lá na rede social e que você compartilha essa sua história tão bonita. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço, porque se realmente essa história puder motivar alguém, ou até mesmo incentivar, né, o mínimo de pessoa que for possível, meu Deus do céu, a gente já fez algum papel aqui no mundo, né? Até, acho que talvez para enriquecer um pouquinho mais a inspiração, acho que para enriquecer essa inspiração acho que esse movimento que anda acontecendo 2023, 2024, eu confesso que no final do ano eu fiquei muito mexida com essa questão morte e tudo. E essa gratidão imensa que eu estava carregando no coração me fez uma reflexão de que será que eu também estou próximo da morte? Porque eu sou tão grata por tanta coisa que eu falei, eu devo estar no final da minha vida, não é possível, né? E aí eu falei, não. E aí então a gente começa a buscar. Eu me sinto realizada como médica, plena, como mãe de 3 filhos e presenteada hoje, sabe? Com uma família maravilhosa, meus 2 sobrinhos crescendo perto de mim, o Bruno perto. Eu falei, não, mas eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar da minha tia, ainda tem coisa para fazer, mas porque essa sensação foi daí que veio um outro insight. Eu precisava fazer diferença para todas aquelas famílias que estão nas minhas costas, a minha equipe. Foi olhando para dentro que eu vi que eu posso não só inspirar as mulheres, quanto motivar as mamães, as futuras mamães, as tentantes, quanto também ajudar quem está ali comigo, com a minha equipe, e até ajudar mercado de trabalho. Eu falei assim, eu vou investir nisso. Por quê? Eu entendi que as oportunidades foram chegando para mim. E no intervalo muito pequeno de tempo, como é que a gente conseguiu tanta coisa? É porque eu acho que eu também tenho que gritar. A mesma dor que eu tive da infertilidade, eu entendi que eu também tenho que gritar para poder realmente crescer, inspirar como empresária e inspirar como mulher que realmente pode dar as caras para poder empreender, para poder crescer, para poder realmente fazer diferença no mercado, sabe? Foi daí que então, final do ano para o começo do ano, e o meu perfil extremamente recatado. A nossa clínica fica na zona norte de São Paulo. Nós somos uma clínica 100% liderada por mulheres e é um perfil que não fica fazendo videozinho para rede social, sabe? A gente vive muito do boca a boca. Mas foi nessa virada de chave que eu falei assim, eu preciso aparecer. Nós sendo a única clínica liderada por mulheres, única sócia realmente que está à frente de tudo, é o nosso maior diferencial. Não tem nenhuma outra clínica de reprodução que é só liderada por mulheres e por uma única sócia, uma única CEO, uma diretora que realmente fundou tudo isso. Falei, gente do céu, eu preciso falar para as mulheres, principalmente para as mulheres que ficam ali nos bastidores, eu não posso porque eu sou mulher, é gritar para elas assim, a gente pode, você pode. Eu vim de uma cultura oriental onde a minha mãe falava que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E eu sempre me
me vi desse jeito, sabe? Meu marido não estava mais à minha frente, então eu não podia aparecer. Eu não podia empreender, eu não podia crescer, sabe? E aí, nessa virada de chave, eu falei assim, gente, lógico que a gente pode, a gente já cresceu. E esse movimento da gente aparecer tem, assim, tido uma repercussão muito positiva. Hoje, não só o nicho pacientes tentantes, mas mulheres querendo empreender, vêm pegar a história de inspiração para perguntar como é que você fez, de onde você tirou força para realmente enfrentar esse nosso mundo ainda machista, para poder realmente fazer diferença como uma mulher mais empreendedora, mulher que toma a frente dos negócios, uma mulher que também pode ser a mulher que toma conta dos gastos, sabe, de casa e tudo mais. Então, eu falei, olha, em um intervalo assim, de uma virada de chave de um ano para o outro, e é por isso que eu falei assim, não, eu vou contar minha história, eu vou fazer diferença, não só para as mulheres que querem engravidar, para as mulheres também que querem crescer como profissionais e tudo mais, sabe? São muitas histórias e muitos tabus, né? Nossa Senhora. Que você foi contando, a gente saiu desde do gestar para a parte financeira, para a parte de empreender. Tem um outro tabu também que eu acho que me chamou a atenção na sua rede social. Eu vi um vídeo seu que você falava que na medicina, né, quando se faz a faculdade, se fala muito assim do médico não se envolver tanto com o paciente, não ter muito esse lado sentimental. E você vai na contramão, né? Porque eu tenho uma amiga, né, que foi sua paciente, né, foi sua paciente e acredito que seja amiga, né? Ela me falou uma coisa que chamou bastante atenção. Ela falou assim: quando a gente entra na consulta com ela está ali presente. Ela escuta a história, ela procura entender o outro, né? E vai na contramão, né? Vai, Mas dá certo. dá certo. Acho que os médicos, eles são treinados, a gente é treinado a realmente não colocar sentimento na decisão e ser muito técnico. Não tem como, na nossa área, ser só técnico. A gente tem que se conectar, porque muitas das vezes das respostas não tá ali no técnico, tá nessa conexão. Quantas vezes eu tenho que resgatar a paciente das dores emocionais, trabalhar tudo isso para realmente ter força para continuar? Eu costumo falar que a parte técnica qualquer um faz. Essa conexão realmente são para poucos, é uma oportunidade. E é tão importante quanto. Não tem como a gente realmente incorporar ou realmente se dedicar e dar o melhor se a gente não tiver o mínimo de vínculo e conexão emocional com cada um dos casais que chegam lá pra gente, sabe? E quando a gente fala do empreender e quando a gente fala da mulher, a mulher é um combo, né? Porque ela tem essa parte técnica, sentimental, e aí quando a gente vai para o empreender, ela leva tudo isso, né? Leva. E é possível, né? A gente está aqui escutando a sua história, né? Hoje eu consigo gritar pro mundo pra falar, gente, mulher que tem dificuldade para engravidar não é feio e a gente pode ter que pedir ajuda, sabe? Mulher que de repente perde marido, não tá sozinha no mundo, tem várias histórias de sucesso e você pode dar a volta também. As mulheres que de repente se veem limitadas ou com chance de não conseguir aparecer nesse mundo machista, sim, é possível, sim, tem campo, sabe? Nós podemos ser o que eles não conseguem. Empreender, ser mãe, ser cuidadora, abraçar, acolher e ter um carinho e um amor que é só de mulher. De mulher para mulher. É. Doutora, eu adorei conversar com você, adorei escutar a sua história. Vou te agradecer e pedir para você deixar as suas redes sociais para que as pessoas consigam te acompanhar. Vou pedir para você deixar nessa câmera aqui. Ah, ok. Bom, as pessoas podem me seguir no Instagram, doutora.dra.eliana Morita, né? O Instagram da clínica é o @ então, CityRinode. E pode mandar suas mensagens, pode mandar ali, porque a gente sempre vai se manter conectada. Eu vou estar disponível para a gente trocar figurinha, conversar. Não conversar só sobre infertilidade, conversar sobre ser mulher, ser mãe, sobre morte, sobre vida, sobre nascimento. E até mesmo
sobre empreender, né? Que acho que esse é o novo departamento que eu ando assumindo, sabe? Assumindo não, né? Já é CEO aí também nessa área, né? Eu confesso que é meio difícil de assimilar, mas eu tô incorporando. Eu falo que são tabus vencidos, né? Então, isso está muito recente. Agora, enxergar tudo isso realmente para mim está sendo grandioso e como oportunidade. E vamos lá, 2025, de repente eu trago novas novidades, né? Promete, né? É isso aí. Muito bom, muito obrigada. Obrigada mesmo de coração. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. Se chegou agora no canal, já se inscreva e não esqueça de deixar aqui seu comentário. Isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Até a próxima.